Oi pessoal, estou aqui para mais um videozinho. Hoje vamos explicar aí o porquê, né? Muita gente me pergunta, mas por que Corguinho? Por que no Mato Grosso do Sul? Por que Ceará? Né? Por que é aí a sede, a base onde tem os treinamentos mais, vamos dizer, mais fortes, né? Mais importantes? Porque é aquele negócio, a gente já está meio que acostumado, né, a ver na mídia, né, tudo acontecer fora do Brasil, né? Na área da ufologia, né, de avistamentos, interações, nave que cai, é tudo Roswell, não é? Área 51, ou sei lá, esses filmes todos de ficção científica, tudo acontece lá, né? Desce nave em Central Park, naves invadindo Los Angeles, destruindo a Casa Branca, e também sempre com uma conotação negativa, que é já para colocar no mesmo se tratando de filme de ficção científica, já está mandando aquela mensagem subliminar de que o extraterrestre é coisa estranha, perigosa, não é? O que é isso? Então, que vão querer invadir a gente e tal. Ou seja, um absurdo total para amedrontar as pessoas, para afastar cada vez mais dessa realidade, né? Até porque eles constroem uma imagem fictícia de que é pura fantasia, que não é loucura, com aqueles seres esquisitérrimos que a gente vê sempre, né? Parecendo mais monstros, gruindo e tal. Isso tudo é uma caricatura ridícula que foi feita justamente para quê? Para fazer enviar uma mensagem subliminar, poxa, afastando as pessoas desse interesse, né? desse assunto tão importante e vital para a compreensão de tantas coisas, não é? Sobre nós, né? Principalmente, seres humanos, né? Porque temos tudo a ver com eles. Então muita gente tem me perguntado, mas por que Corguinho? Por que será? Mas explica e tal. Então os nossos parceiros nos explicaram o porquê. Então basicamente é assim, 450 milhões de anos atrás, um cometa, né, um asteroide, sei lá, bateu na estrela Sirius, se chocou com a estrela Sirius. E da estrela Sirius, desse choque, 2 pedaços acabaram caindo aqui na Terra. Um pedaço caiu exatamente aonde? Na nossa querida Corguinho, na região de Corguinho. E o outro pedaço caiu na Alemanha. E esses pedaços são riquíssimos em cobalto. Riquíssimos em cobalto. E esse pedaço que caiu em Corguinho deve estar aproximadamente 300, 500 metros de profundidade, porque obviamente 450 milhões de anos atrás, todas as mudanças geofísicas do planeta e tal, ela está enterrada, vamos dizer, né, bem profundamente. Mas esse cobalto, junto, interagindo com minérios da região de Corguinho, com minerais, né, com a situação ali, mineral da região, formou um campo muito poderoso, um campo eletromagnético muito poderoso. E o que esse campo faz? Ele forma um vórtex muito grande de energia, né? Diferenciada, acelerada. Não é? E o que esse vórtex faz interagindo conosco, com o nosso campo biomagnético, com o nosso campo eletromagnético, bioeletromagnético, né? Ele acelera os prótons e elétrons das nossas células. Aí o que acontece? Faz com que a gente o quê? Acelere e fique no estado mais acelerado energeticamente. E acelerando também as nossas ondas cerebrais. Isso daí o que faz? Faz com que a interação física, verbal, cara a cara, que nós temos com os parceiros, com as 49 raças, seja infinitamente facilitada. Por quê? Como eu já expliquei em outro vídeo, os parceiros, eles são de uma densidade mais sutil que a nossa, eles são extraterrestres dimensionais, não são extraterrestres planetários, que são aqueles de densidade igual à nossa, carne e osso como nós, na mesma densidade. Se eu vou lá e dou uma bolacha num grey, o cara cai, entendeu? Já os dimensionais, os seres extraterrestres dimensionais, são mais sutis, não é? Então a densidade é mais sutil. Então, o que acontece? A gente precisa dar uma aceleradinha no nosso campo para poder ter essa interação. Mas não é só essa aceleração devido ao vórtex da região, ao campo eletromagnético diferenciado da região de Corguinho. Isso não é suficiente. Isso facilita
mas não é suficiente. Mas facilita enormemente o nosso treinamento e a interação com as tecnologias deles, para aumentar ainda mais, potencializar ainda mais o nosso campo eletromagnético, o nosso campo bioeletromagnético. Como eu já mostrei no outro vídeo, o meu plasma, aquilo ali é uma daquelas tecnologias para poder fazer a gente dar essa acelerada para sustentar longas conversações com os nossos parceiros, sem dor de cabeça, sem enjoar, sem ficar meio distorcido. Isso é muito interessante. Por exemplo, existem vários grupos, como eu já expliquei, grupos mais antigos, vamos dizer, mais desenvolvidos, né, nesse treinamento, que tem mais facilidade de interação, e outros mais recentes, né? Então é interessante alguns contatos, algumas conversações com o grupão, como a gente chama, todo mundo junto, conversando, 200 pessoas, 150 pessoas, conversando com os parceiros, verbalmente, todo mundo filmando e gravando. Lembre-se disso, desse grande diferencial nosso. O que acontece? Algumas pessoas não ouvem direito, ouvem um pouco distorcido. Isso aí por quê? Porque não estão ainda sintonizadas, não fizeram a sintonia fina ainda com eles. Já outros entendem perfeitamente, como vocês estão me entendendo nesse vídeo aqui, da mesma maneira. Isso acontece várias vezes, inclusive, contar até um fato interessante. Uma vez, um cientista americano veio fazer umas pesquisas, né? E isso tem uns 10 anos, e foi muito interessante, que ele veio e, numa interação com os parceiros, não foi nenhuma conversação, foi uma mera interação, onde um desses parceiros veio caminhando e ficou a 2 palmos na nossa frente, 2,40 metros de altura, com aquela roupa colada no corpo, meio parecendo um neon. E o cientista, estava eu mais 3 pessoas, já treinadas, né? Já com a sintonia afinada, as coisas dos parceiros. Vimos perfeitamente ele chegou, parou a 2 palmos na nossa frente, olhou, virou e saiu andando. E o cientista do nosso lado não enxergou absolutamente nada. Ele falava: oi, o que está acontecendo? Porque eu estou ouvindo passos na grama, como se alguém tivesse se aproximado, mas eu não estou vendo nada. E nós outros, já treinados, o cientista sem treinamento, ele foi convidado para participar de certos trabalhos, né, nossos, e foi convidado pelos parceiros para ter essas interações. Mas como ele não havia tido nenhum tipo de treinamento, nada, chegou lá verdinho, aconteceu isso. Isso foi uma grande lição para a gente, porque muitas vezes a gente fica, é uma realidade muito difícil, né, de explicar, de compreender. As vivências são muito importantes, e essa vivência foi muito importante para entender isso. O cara não tinha treinamento nenhum, absolutamente nenhum. Ele ouviu os passos, mas ele não enxergou, ele não viu, enquanto que nós outros enxergamos perfeitamente. Isso é muito interessante. Este é o diferencial, não é? Então é muito interessante isso daí para entender, né? E também várias situações de que nós conversamos com os parceiros, algumas pessoas não conseguiam ouvir direito, porque não estava na sintonia. Eu ouvi perfeito, meu gravador gravando perfeitamente, mas as pessoas nem tanto. Tem algumas pessoas nem tanto, um pouco mais recente de treinamento. Isso é muito interessante para as pessoas entenderem, sabe, que não é uma coisa, sabe, como eu sempre digo, não é Disneylândia, não é chegar lá, se associou, vai lá e vai enxergar, vai conversar, vai falar. Não é bem assim. Precisa de um treinamento, precisa de uma coisa, entendeu? De uma preparação. Não é assim, né? Isso aí demonstra claramente que se trata de fenômenos físicos, porém físicos de uma física diferente da nossa, numa física cujas leis nossa ciência, que está engatinhando ainda nisso, desconhece, mas com total arrogância acha que descredita completamente, não quer nem ouvir. Não, isso aí isso não existe, impossível, fecha o olho, né? Não quer nem saber, porque eles não conseguem, não têm umidade para entender, que eles não conseguem explicar. Mas se trata de fenômenos físicos. O cientista ouviu o passo do parceiro, nós enxergando tudo, e ele não enxergava, ouvia os passos. Ou então, em outras situações, pessoas não conseguem ouvir direito, outras ouvem perfeitamente. Aí muita gente fala, mas são 200 pessoas, 150 pessoas. Muito bem, mas aí o que acontece? Existe uma tecnologia dos parceiros que chama labirinto sensorial.
Essa tecnologia faz com que o quê? Um parceiro nosso pode estar a 300 metros de distância, que todo mundo que estiver na sintonia dele, não é, vai ouvir perfeitamente. Os nossos gravadores e filmadores também filmam. Só que você com um gravador com um microfone de alta sensibilidade, você grava perfeitamente, entendeu? Isso aqui é o interessante. E a pessoa, às vezes, até... Isso também é muito interessante. Estou aqui jogando muita informação, mas eu acho que é interessante assim mesmo. Para as pessoas, né, já irem sabendo das coisas e tal, já se familiarizando com o processo, com o modus operandi dos nossos parceiros, que é muito diferente, mas muito interessante. Também isso daí já aconteceu inúmeras vezes. Nós num grupo, 20, 30 pessoas, tendo conversação com um parceiro determinado. Uma vez eu estava com uma pessoa do meu lado que não estava entendendo nada. E eu entendendo perfeitamente, eu pensando, bem, a pessoa ainda não tem muito treinamento, ainda está começando, tal, então não está ainda na sintonia para ouvir perfeitamente. Só que a pessoa estava ao meu lado, não estava ouvindo direito, eu estava ouvindo perfeitamente. E o meu gravador gravando, depois, quando eu coloquei a gravação no computador e foi ouvir, a gravação estava perfeita. Isso é uma coisa muito interessante também. Inúmeras vezes nós, com outras situações de conversação, a gente conversando com o parceiro e tal, e eu filmando, não é? E uma certa ocasião com um parceiro famoso até, o Bilu, que depois eu vou fazer um vídeo explicando, mostrando coisas dele, eu conversando com o Bilu e filmando o Bilu, eu olhando, claro, não queria ficar olhando o visor da filmadora, eu estava olhando ele assim, ele estava a 3 metros de distância de mim, com uma roupa toda iluminada, fantástico. E eu, Bilu, não sei o que, o Bilu falava, Felipe, olha no visor da filmadora. Quando eu olhava no visor da filmadora, era uma imagem diferente da que eu estava vendo fisicamente na minha frente. Eu falei, mas Bilu, você no visor da filmadora, você está diferente. Aí ele, isso daí é uma tecnologia que eu estou usando. Eu estou produzindo, vamos dizer, artificialmente, através de tecnologia, esta imagem que você está capturando na filmadora, porque existem códigos naquela filmagem que vão emitir certos tipos de frequências para mim atingir certas situações que nós desejamos, vamos dizer assim, né? Para simplificar, porque senão fica muito complicado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é fantástico, entendeu? É uma tecnologia totalmente diferente, são situações inusitadas, completamente diferentes do que a gente vê em filme por aí, de ficção científica, ou então relato, é totalmente diferente, gente. Realmente uma coisa extraterrestre, é fantástico. Sei lá, eu lá filmando o Bilu, conversando com ele, vendo ele de uma certa maneira, ele mandava eu olhar no visor da filmadora, eu olhava no visor da filmadora e via uma imagem diferente, um pouco diferente, né? Com alguns detalhes diferentes. E ele falava, isso é a nossa tecnologia, isso aí é para mostrar. Ou então, uma vez, um grupo de pessoas estava filmando o Bilu e ninguém via ele. Ninguém via. Mas a filmadora estava capturando uma imagem dele, caminhando, sentando. E ele falava, vocês estão vendo? Eu estou emitindo uma frequência que pode ser capturada pelo infravermelho da filmadora com tecnologia com night shot, não é? Mas vocês, olho nu, vocês não estão me vendo, mas eu estou aqui na frente de vocês e a filmadora de vocês está capturando. Por quê? Porque nós não enxergamos, o ser humano não enxerga no infravermelho. E ele estava numa frequência, ele modulou a frequência dele, para você ver que fantástico, tecnologia. Ele modulou a frequência dele para que a câmera infravermelha capturasse a imagem dele e a gente vira andando. Depois, eu vou fazer um vídeo depois mostrando isso daí. Isso é fantástico. Então já desviei bastante do assunto, mas eu acho que é sempre informação interessante. Então é isso daí, em Corguinho, por quê? Por causa da ação desse primeiro pequeno fragmento da estrela Sirius que caiu aqui na região de Corguinho 450 milhões de anos atrás, que interagindo com os minerais da região lá de Corguinho, formou esse campo eletromagnético diferenciado, hiperativo lá, que proporcionou, não é? Que facilitou essa interação nossa, esse preparo, esse treinamento, até com as tecnologias deles e tal, acelerando o nosso campo biomagnético. Também é o seguinte, outra informação interessante que eles passaram,
Eles dizem o seguinte, que em todo o planeta de terceira dimensão, no paralelo sul 19, não é? É a região de maior intensidade de atividade eletromagnética, de maior intensidade de atividade da malha eletromagnética do planeta. Todos os planetas têm uma malha eletromagnética. E nesse paralelo 19, sul, a atividade é muito superior. Mas muito, é a região do planeta com maior atividade. Isso aí potencia o já potenciado campo eletromagnético existente na região de Corguinho. Ou seja, são duas forças bombando, dois grandes amplificadores da atividade eletromagnética para facilitar essa interação, esse treinamento, entendeu? Toda essa coisa, porque realmente é necessário isso daí. Só que a gente perguntou, mas então quer dizer o quê? Que nós vamos fazer esses contatos, conversações só aqui nessa região? Então só aqui eles falaram que não. No treinamento é necessário que se faça aqui. Mas depois, em qualquer região do planeta, nós vamos poder, né, ter essa conversação, né, para obter principalmente informações. Porque assim, muita gente fica, poxa, legal, vamos lá ver extraterrestre, vamos ver os caras iluminados, com os fenômenos, luzinhas e naves e tal. Olha, como eu digo de novo, não é uma Disneyland, isso tem um propósito, isso tem uma razão de ser. E a razão principal qual é? Repassar informações. Repassar informações e, poxa, e repassar tecnologias, gradativamente repassando tecnologias com qual objetivo? Primeiro de tudo, mostrar para a humanidade a enganação toda que ela vem sofrendo nesses milênios, não é? Por parte de governos, religiões, filosofias e tudo mais. Está tudo errado e manipulado. Mostrar de fato o que está acontecendo, o que aconteceu e repassar essas tecnologias para melhorar a condição humana, melhorar a saúde, melhorar o bem-estar, melhorar tudo, tudo. Depois eu vou fazer outros vídeos explicando mais fundo isso daí. Só estou dando uma pincelada, já saí bastante do assunto. Então o que eu queria falar é isso daí, não é? O porquê de Corguinho ser a base. Mas existem outros pontos também no mundo que tem esses vórtices, que tem esses campos eletromagnéticos mais acelerados. Inclusive, nós temos outros pontos de trabalho, de treinamento, de interação com os parceiros no Brasil. Temos no Rio de Janeiro, temos em São Paulo, em Minas Gerais, no Espírito Santo, Brasília, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte. Temos na França, na Espanha, no Paraguai. Existem vários desses pontos no mundo, né, espalhados pelo mundo. O mais, vamos dizer, potencializado é o de Corguinho, onde os nossos trabalhos, nossos treinamentos e conversações são mais intensos, mais profundos. Inclusive onde eles direcionaram né, o grupo para construir uma cidade, tipo uma cidade modelo. Nós chamamos de Zigurates. Uma cidade está sendo construída perto de Corguinho, na sede da Associação Projeto Portal. Estamos construindo lá. Essa cidade tem uma tecnologia repassada pelos parceiros de construção, né? Casas em forma de ocas, né? É muito interessante e que resistem a ventos fortes, a terremotos. Tem toda uma tecnologia interessante que depois eu vou falar sobre isso também. E nos direcionaram também para construir um centro tecnológico e um observatório. Isso aí já foi construído, temos lá o nosso Centro Tecnológico Zigurates, temos o nosso observatório com um telescópio construído seguindo certos direcionamentos dos parceiros, porque a gente vai revelar muita coisa interessante sobre a Terra, sobre a Lua, tem muita coisa, muita novidade que o pessoal esconde da população. Não é quer que a população fique só pensando né, no pão e circo, não se preocupando com os assuntos reais. Né? Então aqui no finalzinho do vídeo eu vou dar só uma palhinha para vocês darem uma olhadinha no nosso centro tecnológico, no nosso observatório. Né? E depois eu vou falar mais, vamos dizer, em mais profundidade sobre isso daí. Tá certo? Falou então, obrigado.